Olá, você está no Valor Máximo, seu canal de cálculo. Eu sou Adriel Mota e estou aqui para te ajudar a passar em cálculo ainda esse semestre. O tema do vídeo de hoje são as integrais. Integrais compõem o terceiro maior tópico que a gente aborda em cálculo, certo? Então, geralmente em cálculo 1 os professores fazem uma divisão de três partes. A primeira parte, vamos relembrar, ela fala sobre limites, então é o primeiro grande conceito que a gente é apresentado quando chega num curso de cálculo. A segunda grande parte, ela toma ali a parte de derivadas, é o segundo grande conceito no qual a gente é apresentado, que a gente define derivada, inclusive usando limite. E por último, o último grande assunto do curso de cálculo 1 são as integrais. Certo? Então, essa ordem ela não é arbitrária, existe um motivo para a ordem ser do jeito que é, e existe um motivo para você aprender limite e derivada antes de aprender as integrais. No vídeo de hoje a gente vai abordar um pouquinho do porquê isso acontece. Mas bom, falando sobre integrais. Integrais vai ser uma nova coisa para você, vai ser um conteúdo novo, uma ferramenta nova para você na matemática. Não é algo que você tenha visto ainda na sua carreira, no ensino fundamental, no ensino médio. Então, à primeira vista, vai parecer um pouquinho diferente para você. Mas o conceito por trás de integral é algo que já está na sua mente desde lá dos primeiros anos do seu aprendizado. É um conceito que a matemática, todos os matemáticos filósofos trabalham há muito, muito tempo. Certo? Então, apesar de integral ser um dispositivo novo que a gente vai aprender, o conceito por trás é algo bem simples que você já teve contato muitas vezes. E qual que é esse grande conceito? O que está por trás da ideia de integral? Bom, o conceito por trás de integral é a área, certo? Então, desde pequenininho você já tem contato com figuras geométricas e em algum ponto da sua educação você começou a comparar uma figura com outra para ver qual é maior, certo? Então, nesse processo de definir qual figura geométrica era maior, certo? Duas figuras iguais, só que uma com uma base maior, com uma altura maior. O que acontece quando você altera os lados de uma mesma figura? A partir desse processo, você começou a entrar em contato com a área e o cálculo da área em figuras geométricas. Certo? Área é algo muito importante. Não seria diferente, então, aqui em cálculo, que aborda grandes áreas do conhecimento matemático, a gente teria que abordar também o conceito de área. Quando a gente começa a falar sobre áreas em figuras geométricas, qual que é a primeira figura geométrica que vem na nossa cabeça? A mais fácil de calcular a área. Você provavelmente pensou em quadrado, certo? Ou retângulo. Esses dois são os dois mais fáceis de se calcular a área. O quadrado, ele é um caso particular do retângulo. Por quê? Ele é um caso em que a altura dele e a base vão ter o mesmo comprimento. Diferente do retângulo no geral, que tem uma base e uma altura que não necessariamente tem o mesmo comprimento. Por isso que a gente vai tratar aqui é o nosso amiguinho retângulo. Quadrado é mais fácil de calcular? Talvez sim, porque a base e a altura é a mesma, mas é só um caso particular do nosso retângulo. Falando então do retângulo, calcular a área do nosso retângulo, então a área do retângulo, isso aqui você já aprendeu, é base vezes altura. Simples assim, base vezes altura. Esse cara é muito importante para a gente porque calcular a área dele é muito simples. E aqui agora vai entrar um pensamento que a gente precisa utilizar muito quando tiver enfrentando problemas matemáticos, que é o seguinte: eu sei resolver o cálculo de uma área quando eu estou falando de um retângulo. É a única coisa que eu sei, certo? Eu já sei isso, eu tenho certeza de como resolver isso. Como que eu faço quando aparecer alguma coisa que eu não sei resolver? Bom, o pensamento matemático nessa situação é: como que eu faço para que essa coisa estranha, que agora eu tenho que resolver, caia no meu caso que eu já sei resolver? Em outras palavras, quando eu encontro uma figura, como que eu transformo isso em alguma coisa parecida com um retângulo? Por quê? Porque o retângulo eu sei fazer, certo? Então, conforme a gente vai aprendendo sobre área, aparecem novas figuras. Então, de repente, aparece para a gente essa figura aqui, que a gente chama de triângulo. Ele não é um retângulo. Tudo que eu sei fazer é achar a área de um retângulo, mas o que eu tenho na minha frente não é o retângulo. Então, um bom pensamento, uma boa prática
matemática é o quê? Tentar cair no que eu já sei. E aí você percebeu que se eu fizer um risco aqui e um outro risco aqui, eu chego em alguma coisa que parece um retângulo, certo? Então, continuando o estudo dessa nova figura, você percebeu que esse lado aqui em cima, ele tem o mesmo tamanho que esse lado aqui embaixo. Os dois têm 2 quadradinhos, certo? E esse carinha aqui, ele tem o mesmo tamanho que esse outro carinha. E aqui no meio, a gente tem, vou colocar de azul, um lado que pertence tanto ao triângulo preto quanto ao triângulo vermelho. Então, ele é comum aos dois, portanto, é do mesmo tamanho. Então, no final das contas, o que a gente tem é que se eu juntar dois triângulos iguais, idênticos, certo? Congruentes, o que eu vou chegar é em um retângulo. E como que calcula a área de um retângulo? Bom, isso eu sei. Então, esse cara é base, esse cara é altura. Para calcular essa área, o que eu preciso fazer é base vezes altura, como eu fiz no retângulo. Só que eu quero só a parte preta, certo? O que eu faço? Bom, a parte preta ela ocupa metade dessa minha figura. Então, quando eu falo de saber o resultado, a metade daquele resultado, eu sempre penso em multiplicar por meio. No final das contas, o que a gente tem é que a área do triângulo ela é base vezes altura, dividido por 2. E assim a gente segue mapeando todas as figuras, descobrindo como calcular a área de todas as figuras, certo? Mas as coisas nem sempre são bonitinhas. Nem sempre tem o cantinho, a quina, certo? Um ângulo reto na quina. Nem sempre eu vou conseguir montar, usando um retângulo, algo perfeito. Então, o que acontece quando eu tenho uma figura desse tipo aqui? Eu não sei calcular a área disso aqui. Mas o que eu sei? Que se eu for fazendo retângulos dentro desse cara, se eu fizer retângulos nesse cara aqui, vai chegar uma hora que eu vou ter preenchido ele, certo? Então eu vou colocando retângulos e conforme vai me sobrando espaço, eu vou colocando retângulos bem pequenininhos, certo? Então é isso o que a gente fazia quando a gente não sabia calcular a área de um objeto. O objeto parecia muito estranho. A gente enche ele com retângulos e aí calcula a área desses retângulos e no final das contas soma a área de todos os retângulos que a gente colocar aqui dentro e a gente vai chegar em uma área aproximada. Então a área dessa figura vai ser aproximado, certo? Então a soma da área desses retângulos, certo? Então esse aqui é o símbolo de somatória. Muito bem. Então a ideia é sempre voltar para o que a gente tem no começo. Nesse caso aqui, a gente preencheu uma figura totalmente desconhecida com uma forma totalmente bizarra, com retângulos, e no final das contas, se a gente somar tudo, a gente vai chegar em uma área muito aproximada da área dessa figura, certo? Vamos trazer isso agora para o cálculo. Vocês vão lembrar que o material principal do cálculo, o objeto de estudo do cálculo, são as funções. Então, a gente precisa falar de áreas que envolvem funções. Então, aqui a gente tem um plano cartesiano, meu eixo y, aqui eu tenho meu eixo x, e de azul eu tenho o gráfico da minha função f de x, certo? E essa minha função, eu estou interessado nesse intervalo aqui. Esse cara eu vou chamar de A, esse cara aqui eu vou chamar de B. E eu estou interessado sobre como calcular essa área aqui. Como que eu faço para calcular essa área? Bom, de cara, batendo o olho nessa figura, a gente já vai perceber a forma que ele fez. A gente sabe calcular essa área. Por quê? Porque esse cara parece um retângulo, que tem a área que a gente melhor sabe calcular. Então, se eu quiser calcular essa área aqui, então vou riscar aqui, eu delimito certinho. E como que eu faço para calcular? Base vezes altura. Muito bem. Quem que é a base desse meu retângulo? A base desse meu retângulo tem esse comprimento aqui, ó.
Esse comprimento, você concorda comigo que ele é a mesma coisa que se eu fizer B, tá vendo que o B ele vai da origem do nosso sistema até aqui. É a mesma coisa que eu fazer esse B menos esse A, porque o A vai da origem até aqui. Então, se eu fizer essa parte vermelha, se eu fizer essa parte vermelha menos essa parte verde, que é esse cantinho que eu não quero, eu vou ter a distância de A até B. Concorda comigo? Então, vamos lá. Então, a base da minha figura, ela vai ser B menos A. Por quê? Porque o B vem da origem até aqui, só que eu quero desconsiderar esse pedacinho aqui, então eu tiro a origem até o A. Tranquilo. Essa altura aqui, ok. Quanto que vale essa altura? Bom, essa altura vale esse cara aqui, certo? Então esse cara vem até aqui. Quem que é esse cara? Esse cara aqui, nesse ponto aqui, é o ponto A, ele é o f de A, certo? Então aqui f de A, porque é uma constante, né? Então f de A, ou se a gente tiver aqui no meio o A2, o A3, então o F vai ser o mesmo para esses caras. Então a altura dele, essa parte aqui, vai ser o meu F de X. Muito bem. Então aqui a gente tem altura igual o F de X, certo? Então, como aqui o X são todos os mesmos, a gente pode deixar F de X. Muito bem. Se eu quero calcular, então, a área dessa minha figura, eu faço base vezes altura, certo? Qual que é a base da minha figura? Bom, a base da minha figura é B menos A, que multiplica a altura da minha figura, f de x. Aqui eu vou ter, então, a área da minha figura, certo? Muito bem, aqui é um caso que a gente já conhece. Vamos mudar, então, um pouco as coisas. De novo, a gente encontra aqui um intervalo, certo? Então, eu quero calcular a área debaixo desse meu risco azul. Aqui é o A até o meu B, certo? Então, como que eu faço esse cálculo? De novo, a gente não sabe calcular essa figura. Então, tá aqui, ó. Essa figura aqui seria mais ou menos assim. A gente não sabe calcular a área dela, porque eu não posso fazer base vezes altura, porque ela não é um retângulo, certo? Só que o nosso pensamento matemático imediatamente tem que fazer o quê? Tem que nos levar ao caso que a gente já conhece. Então, lembra quando a gente comentou sobre como a gente fazia a área daquelas figuras bizarras? A gente enchia de retângulo. Então, a gente aproximar isso aqui, então vou escolher a cor vermelha, de um grande retângulo. Então, se eu pegar esse carinha aqui vermelho, eu sei calcular a área desse cara que está aqui de vermelho? Sei, porque ele é um retângulo, certo? E a gente viu no slide passado que esse carinha aqui ele seria B menos A, que multiplica a minha f de x, certo? Que a gente saberia calcular, só que teria esse espaço aqui que não faz parte do que eu quero calcular. Então, inevitavelmente, a área que eu tenho de vermelho, ela vai ser maior do que eu quero, certo? Então, esse cara aqui, eu não posso pegar ele assim de cara, porque se eu quiser uma precisão muito alta para o meu exercício, eu não posso usar isso aqui porque excede toda essa parte amarela. Mas eu já tenho uma boa ideia de como começar a solucionar o nosso problema. Então, o que que a gente faz agora, então? Aqui a gente tentou com um retângulo. A gente pode usar aquilo para chegar a uma aproximação, só que nós queremos aqui ser bem precisos. Então, vamos tentar de novo. A gente tentou com um retângulo. O que que aconteceria se a gente dividisse aquele retângulo em 4 retângulos? Vamos ver o que aconteceria? Nós temos aqui, então, a fronteira da área que a gente quer calcular. Esse cara aqui é o A. Esse cara aqui é o B. Muito bem. A gente vai dividir então aqui
aqui e aqui. Só que dessa vez, em vez da gente subir até a mesma altura todos, vamos pegar uma altura diferente. Esse aí vai aqui. Esse vai aqui. O segundo vai aqui. Aqui. Tudo bem? Esse outro aqui vem aqui. Até aqui. E por último a gente tem esse último que vai até aqui. A nossa situação já melhorou. Por quê? O que a gente tem de excedente aqui agora é essa parte e essa parte, certo? E essa parte bem pequenininha. Só que, veja aqui dentro também, de vermelho, eu não estou contando essa parte aqui. Então, essa parte que eu não estou contando, ela meio que vai cancelar um pouquinho aqui. No final de contas, o que eu tenho de excedente mesmo é isso aqui e isso aqui. Em vista daquela nossa outra situação, que era tudo isso aqui de excedente, já melhorou, certo? Só que agora a gente mudou a altura dos nossos retângulos para melhor encaixar ali. Qual que é a nova altura? Bom, a base que a gente está fazendo aqui é dividir do mesmo tamanho. Então, isso aqui é do mesmo tamanho que isso aqui, que isso aqui, que isso aqui. Ou seja, a base de todos esses carinhas é a mesma. E você já sabe, se eu tenho um segmento, a nossa base maior zona é o B menos A. Se eu tenho um segmento que foi dividido em 4 igualmente, qual que é o tamanho de cada segmento? Bom, é só eu pegar esse cara e dividir por 4, certo? Porque aí eu vou ter um pedacinho de cada. Então, a base de cada um desses caras vai ser B menos A, tudo dividido por 4, porque eu dividi em 4 aqui. Ok, quem é a altura? A altura vai ser, tá vendo que o meu gráfico ele encosta nesse meu verde aqui, nessa parte aqui. Esse cara aqui eu vou chamar de C. Então esse aqui vai ser o C1. Aqui onde encosta de novo vai ser o meu C2. Aqui onde encosta vai ser o meu C3. E aqui, que encostou aqui no finalzinho, vai ser o meu C4. Muito bem. Bom, a altura de cada um desses retângulos ela é a mesma, certo? O retângulo ele mantém a altura nivelada, ele não vai ficar fazendo, não vai dar um trimelique na altura dele, certo? A altura dele é constante em todo o retângulo. E qual que é a altura dele? Bom, tá vendo que esse meu C1, o ponto aqui no eixo X, lembrando que aqui a gente tem o eixo X e aqui o eixo Y, certo? Então, no eixo X, esse cara, a altura do meu retângulo, ele vai ser C1. Então, se eu quiser achar ele de verdade, ele é um ponto. E qual que é o ponto que ele representa aqui? Eu sei que ele encosta nessa minha função de azul. A minha função está sendo representada por f de x, certo? Então, aqui de azul a gente tem f de x. Então, a altura desse cara, no final das contas, é só multiplicar por f de C1. E aqui eu tenho o primeiro. O segundo vai ter a base. Bom, a base é a mesma para todos, certo? Então, aqui a base desse é esse. B menos A é esse. E a última base é a mesma para todos. É isso aqui. O que vai mudar é o que a gente vai multiplicar aqui. F de C2, que multiplica F de C3. Por quê? Porque é a altura desses caras. De C4. Certo? E se eu quiser calcular depois toda a área, bom, esse aqui é a área do primeiro, desse primeiro verde aqui. Esse aqui é a área desse segundo. Esse aqui é a área desse menorzinho. Esse aqui é a área do altão. Se eu quiser calcular a área total, eu só preciso somar todos eles, certo? Então, eu tenho B menos A dividido por 4, que multiplica F de C1, mais B menos A dividido por 4, que multiplica F de C2,
mais B menos A dividido por 4, que multiplica f de C3, mais B menos A, que divide 4, multiplica f de C4. Agora vocês percebam que esse B menos A dividido por 4, que é a base do nosso retângulo verde, ele é comum a todos, então eu posso deixar ele em evidência. Então, o que eu tenho é B menos A dividido por 4, que multiplica, e aqui dentro a gente tem uma soma, certo? Então, a gente tem f de C1 mais f de C2 mais f de C3 mais f de C4. Muito bem. Porém, vamos reparar aqui, mesmo que seja pouco, nós ainda temos excedentes. Como que a gente melhora isso? Bom, a gente tinha um retângulo grandão e era muito excedente. A gente dividiu em 4 retângulos com a mesma base, que é B menos A, dividido por 4, porque foi 4 o número que a gente dividiu. Mesma base, certo? E aí melhorou a nossa situação. O que a gente vai fazer é repetir o processo, só que agora, em vez de 4, o que nós vamos fazer é dividir em mais. Então, de novo, aqui nós temos o eixo x, aqui a gente tem o eixo y. Eu quero calcular nessa fronteira aqui. Esse cara é o A, que é um número qualquer, certo? Esse aqui é o B, que é o cara que está no outro extremo. Eu quero calcular de novo. O que eu vou fazer? Vou pegar agora, dessa vez, e dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 retângulos diferentes, certo? Então, esse aqui vai ser assim. Esse segundo vai ser assim. O terceiro vai ser aqui. Meu quarto vai ser aqui. Meu quinto vai ser aqui. Temos nosso sexto. Temos nosso sétimo. Temos nosso oitavo aqui. Por último, a gente tem o nosso nono. Certo? Então, agora vamos notar aqui que o nosso excedente tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que aqui tem uma parte que a gente não pegou, então a gente não vai contar essa parte, porque aqui dentro ficou faltando uma parte, os dois se cancelam. Aqui do mesmo jeito, faltou aqui, sobrou aqui. Aqui faltou, então a gente pega só um pouquinho desse cara e esse excedente. Então vamos olhar aqui o que a gente tinha de excedente. Esses dois blocos muito grandes de excedente. Agora a parte amarelinha, ela está diminuindo, certo? Quando a gente dividiu aqui em 9 pedaços, o que aconteceu com esse excedente é que ele ficou muito menor. A gente está chegando muito próximo da área que a gente quer encontrar. Nesse caso, qual que é a base de cada um desses carinhas? Bom, a base, como a gente está fazendo uma divisão igual, a base vai ser B menos A dividido por 9, que é o número de quadradinhos que a gente está dividindo. O número de retângulos, desculpa. E a altura dele é, de novo, a gente pegou esse cara que está aqui no meio, que é o C1, esse cara é o C2, esse cara é o C3, e assim vai até a gente chegar no C9. Então, a altura de cada um desses bloquinhos é f de C1, vírgula, f de C2, vírgula, tananana, até chegar no f de C9. Como que nós fazemos para descobrir a área total, todos esses retângulos verdes juntos? Bom, a gente viu no anterior que a gente pode deixar o B menos A dividido por 9 aqui de fora, e isso vai multiplicar uma soma. Isso é importante, mantenha em mente. Que é f de C1 mais f de C2, f de C3, C4, C5, C6, C7, C8, até chegar em mais
f de C9. E aí a gente tem a nossa área verde, que não é ainda a área que a gente quer, lembra, a gente quer a área azul, mas está chegando muito próximo. Então, aqui a gente já percebeu um padrão. O que eu vou fazer? Qual é o próximo passo que eu faço se eu quiser diminuir essa área amarela que está sobrando? Bom, é só eu repetir o que eu estou fazendo. Eu vou aumentar a quantidade de retângulos que eu coloco aqui, certo? Com 9 já ficou bastante pequeno. Mas o que acontece se eu colocar, de repente, 18 retângulos, certo? Com 18 retângulos, o que aconteceria é que cada retângulo seria bem mais fino. E aí eu teria menos espaço sobrando aqui. Tudo bem, peguei 18, mas o que acontece se eu pegar 36? Certo? Se eu pegar 36 retângulos aqui, eles vão ser ainda menores. E aí essa parte amarela vai ficar ainda menor. Só que eu posso pegar mais, eu posso pegar 100 retângulos. Eu posso dividir esse espaço aqui, que vai de A até B, posso dividir em até 1000, 2000, 3000, até esses retângulos ficarem muito pequenos. E no cálculo, a gente tem uma palavra que sempre tem que vir na nossa mente quando a gente pensa em algo que está ficando muito pequeno, e essa palavra é limite, certo? Então, no final das minhas contas, o que eu tenho aqui um gráfico, nosso plano cartesiano, eu tenho um gráfico. Como que eu vou calcular esse gráfico que vem aqui do meu A até o B? Eu vou colocar aqui diversos retângulos, de maneira que não vai dar para dizer que sobra nada. Certo? Eu posso continuar aqui, ó, fazendo isso até o finalzinho. Porque se eu dar um zoom, essa risca que eu estou fazendo, ela tem uma espessura. Então, no final de contas, ela é um retângulo, certo? Então, o processo que nós estamos fazendo é uma soma de retângulos. E o que tem que vir na nossa cabeça? Ó, isso aqui está tudo preenchido também. Só que daria muito trabalho. Então, na nossa mente, o que tem que vir? Sempre limite. Por quê? Porque eu estou aumentando a quantidade de retângulo. Em outras palavras, eu estou dividindo esse segmento de A até B em um número muito grande. Um número muito, muito grande, certo? Que número é esse? Eu não sei. Eu não sei quanto vai ser o suficiente para essa área não ser mais aproximada, ser a área de fato, certo? Então, no final das contas, se eu pegar aqui, ó, B menos A, e dividir por um número muito, muito, muito grande, eu não sei que número é, eu vou deixar N. O que é N? É a quantidade de bloquinhos que eu vou dividir. Isso aqui vai multiplicar. Bom, se eu tenho N bloquinhos, eu vou ter que ter N alturas. E lembra como a gente fazia a altura? Bom, a altura era f de C1 é o primeiro, mais f de C2 é o segundo. Mas isso vai continuar, somar muito, soma muito longe, até eu chegar em f de Cn. Certo? Então, essa aqui seria a área verde que eu quero. Então, o que eu quero fazer com esse N? Eu quero fazer ele crescer muito. Crescer, 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 crescer muito. Como eu faço para esse N crescer muito? O que eu preciso falar quando eu quero falar sobre crescer até não poder mais para ver o que acontece? Eu preciso sempre lembrar de limite. Por quê? Porque eu quero que o espaço que sobra de base dos meus retângulos seja tão pequeno quanto eu queira. Tão pequeno quanto eu queira. Essa palavra aqui é o limite. Nós temos outra maneira de escrever esse cara. Por quê? Isso aqui é uma soma muito grande e a gente não pode deixar esses três pontinhos aqui. Qual é a maneira que a gente escreve? Eu uso um símbolo chamado símbolo de somatório. Quem que está somando sempre? Bom, é o B menos A dividido por N, que está multiplicando o meu F de C I. I de índice, certo? Então, o meu índice ele vai começar em 1 e ele vai ir até N. Então, não se assuste, é só um símbolo aqui para representar essa soma infinita, porque se a gente fazer a distribuição, é esse carinha que está se repetindo. Então,
Como que funciona o somatório? Eu começo com o meu i igual a 1. Então, aqui é C1. Então, B menos A dividido por N, C1. Mais, aí depois que eu calculei esse cara, eu somo com o próximo. Quem é o próximo depois do 1? É o 2. Então, vai ser B menos A dividido por N, F de C2. E isso vai ficar somando até que o meu I ele chegue o N. Então, é realmente outra representação para o que a gente escreveu aqui em cima. É só para a gente deixar mais formal o que a gente comentou ali em cima. Muito bem. Então, N aqui, ele é um número. Eu escolhi um número muito grande para representar a quantidade de vezes que eu vou repartir esse meu segmento que vai do A até o B. Só que o N, ele ainda é um número. Se eu der um zoom muito grande nesse gráfico, eu ainda vou ver alguns defeitos ali, eu ainda vou ver algum excedente. E a gente não quer excedente. Então, como eu faço para esse N ficar tão grande que ele se confunda com o próprio gráfico na hora da gente calcular? Bom, se a gente quer tornar um intervalo menor, tão pequeno quanto a gente queira, o que tem que vir na nossa mente é que esse cara aqui, para ele chegar na área que a gente quer de fato, ele vai ser o limite de quando o n está tendendo, ou seja, eu quero que o meu n seja muito grande para o intervalo ficar muito pequeno. Então o n ele vai tender para infinito, ele vai crescer sem parar da somatória de n aqui, b menos a dividido por n, que multiplica f de ci. O que mudou daqui de cima para cá? Bom, aqui em cima o n ainda era um número. Se eu aproximasse, eu ainda ia conseguir ver. Só que o jeito que eu estou escrevendo esse cara aqui, eu estou dizendo que o n ele não é um número, ele vai ir para infinito, ele vai crescer e não para de crescer, até que não tenha mais como eu dividir esse cara. E aí a minha área verde vai se confundir com a área azul, se confundir no bom sentido. Isso quer dizer que quando eu calcular a área verde, ela vai ser igual à área azul. Então esse limite ele vai ser no final igual à área do meu f de x. Certo? Só que aqui tem um detalhe. Bom, a gente está vendo aqui b menos a, então a gente sabe de onde que é aonde. Mas ainda não está muito claro para a gente de onde eu vou. Por quê? Você vai lembrar, no pré-cálculo a gente fala que função, ela pode continuar lá para lá do gráfico, lá para cá do gráfico. Então, quando eu falo área da função, eu estou falando a área dessa função para a direita e para a esquerda também. Não é o que eu quero só desse intervalo A e B. Então a gente inventou uma nova maneira de escrever esse cara vermelho aqui, que é um cara que assusta, certo? Quando a gente vê essa escrita muito carregada aqui, pode assustar a gente no primeiro momento. Só que ela quer dizer simplesmente que eu estou pegando essa parte que eu quero calcular, ou seja, de A até B, embaixo dessa função azul, eu vou dividir o intervalo de A até B em n retângulos, em n espacinhos. E o meu n está indo para infinito. E depois eu vou calcular a altura desses caras, certo? Só que é uma forma de escrever muito longa. Sempre que a gente fala de área, escrever desse jeito aqui, já pensou? Não, é muito ruim. É igual aconteceu em derivada, certo? Em derivada a gente usava bastante limite, só que para não ficar escrevendo limite, a gente inventou uma nova maneira de escrever, que é df de dx. Aqui é a mesma coisa. Qual é a nova maneira que a gente encontrou para escrever esse limite aqui? Bom, essa nova maneira é a integral. Aqui eu estou integrando f de x dx. Da onde eu estou integrando? Então aqui, ó, o último cara, ele é o b. Esse aqui é o a. Então, o que significa esse símbolo aqui? Significa que eu quero calcular a área debaixo de uma função f, certo? E eu vou dividir n retângulos. Então, esse dx, ele representa nada mais do que essa nossa base. A nossa base, ele é esse dx que está multiplicando o f, porque aqui a gente tem o f e aqui a gente tem o f. Aqui a gente tem a base, aqui a gente também tem a base. Só que é uma base reduzida desse nosso f aqui. E da onde eu estou integrando? Bom, eu estou integrando de a até b.
Esses caras, eles são a mesma coisa. Só que percebe que é muito mais simples eu escrever dessa maneira, e dessa maneira já me diz muita coisa. Dessa maneira já me diz aqui quem é o gráfico que eu quero calcular embaixo, qual que é a minha fronteira. Aqui eu estou falando que é de A até B. Como que eu falo ele? Bom, eu falo a integral de f de x dx, que eu integro de A até B, certo? Então, aqui em cima, no topo desse cara, quem que fica? É o maior. Maior aqui significa o cara que está mais à direita. Mais à direita. Por quê? Vamos lembrar que o nosso plano cartesiano ele cresce para a direita e para cima, certo? O x, as abscissas vão crescendo para a direita. Então esse b é sempre o cara que estiver mais à direita. De maneira similar, esse cara aqui é o menor. Mais à esquerda. Importante notar. A integral ela é a área de um gráfico? Não, não é. A gente não pode falar que a integral é a área de um gráfico. Por quê? Bom, pode acontecer em algum momento da gente encontrar isso aqui. Se eu calcular, aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B. Se eu calcular a área desse cara aqui, bom, a função é a vermelha, certo? Então eu quero calcular em relação ao meu x, a área que eu vou calcular é essa aqui. Então, quando eu for calcular aqui, f de x dx, eu quero calcular de A até B. O que eu vou obter é um número qualquer, um número n, só que ele vai estar negativo, porque esse cara aqui, ele está aqui embaixo. Lembra quando a gente falou que eu vou dividindo, certo? Então, na minha soma, quando eu multiplicar para a base, quem que é a altura do meu carinha? A altura desse retângulo que eu vou criar é o f nesse ponto. Então, aqui eu tinha um c e a altura dele era o f de c. Só que, nesse caso, o f, embaixo aqui da origem do nosso plano cartesiano, quem que fica aqui? Fica todos os f negativos. Então, quando eu multiplicar a base dele, que está aqui no x, pela altura, eu vou ficar com um número negativo. Então, no final das contas, essa área aqui, ela vai ficar com um símbolo negativo. E não existe área negativa, certo? A área é uma medida positiva. Então, por isso que a gente não pode falar que a integral ela é a área. Não, a integral ela é usada para calcular a área. Uma outra forma que a gente pode dizer também é que a integral é a área com sinal. Por quê? Porque aqui a gente tem a área de verdade, que é esse n, e aparece um sinal na frente dela. Quando está aqui em cima, a integral vem com sinal positivo. Quando está aqui embaixo, a área vem com sinal negativo. Então, a gente pode falar que a integral é usada para calcular a área, ou a integral é a área com sinal, mas nunca que a integral é a própria área. Por esse motivo, porque não existe área negativa. Bom, o vídeo de hoje está ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o joinha. Se inscreva no nosso canal. Acompanhe todas as nossas redes, Instagram, Facebook. Também assine nosso canal no Telegram, porque lá a gente sempre posta revisão e conteúdo bastante importante. Se você tem algum comentário, alguma dica ou até alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários. E até o próximo vídeo.